Tá bom também, tá dando para ouvir bem. Eu te escuto bem também. Acho que tá sem problema. É o novo normal, né? Virou a rotina. A rotina agora é essa. Esse é o novo normal da humanidade. Até quando vamos, não sabemos. Vou perguntar isso para você. Você que é médico, você tem que dar a resposta. É verdade, é verdade. É verdade. Não tem milagre nem cloroquina que vai resolver isso agora. Não tem. Infelizmente, a questão não é essa. Se fosse fácil, né? Não tem. E hoje já bateu quase 20 mil mortes. Agora, já cresceu isso tudo para hoje? Hoje eu nem vi as estatísticas hoje. 19.900, coisa dramática. A escalada da pandemia cada dia maior, né? Um negócio impressionante. Você começa a ver gente próxima aqui, ali, o cara da padaria que morreu, é uma coisa... Cada dia é uma novidade triste, né? Sem dúvida nenhuma. A gente já está no ar, já? Não sei como é que é a dinâmica aí. Já entrou, já tá no Face já. Já conseguiu entrar. Já conseguiu já, Chico. Verifiquei aqui. Então, boa noite a todos os nossos telespectadores. Se é que a gente pode falar isso, né, Chico? A gente não está na televisão, a gente está na internet, né? Mas as pessoas estão acompanhando por vídeo, estão nos escutando. Então, boa noite a todos e a todas. Boa noite, deputado Chico D'Angelo. E quero te agradecer por essa participação, essa possibilidade de a gente estar aqui hoje conversando sobre esse problema tão grave, tão sério, que é a pandemia do Covid-19. Boa noite, deputado Chico D'Angelo. Boa noite, Marlos. Boa noite a todos que nos acompanham aí. Realmente estamos vivendo no Brasil e no mundo todo uma crise sanitária inimaginável. Ninguém poderia pensar há um ano atrás que a gente ia viver um drama dessa dimensão na saúde da humanidade. E, infelizmente, aqui no Brasil, com um agravante, que é a incompetência do governo federal, do governo Bolsonaro, de coordenar os estados, ajudar as prefeituras, enfim, que é o papel de um presidente da República, e assim tem sido em todo o mundo. Então, é muito triste o que a gente está vendo. A gente vinha conversando antes de começar a live, que frequentemente, diariamente quase, a gente toma conhecimento de falecimento de alguém próximo, é o funcionário da padaria, é algum colega médico meu, enfim. É muito triste o momento que a gente está vivendo. E, num momento tão dramático como esse, não ter uma coordenação nacional. Hoje, ficamos aí sem ministro da Saúde, quer dizer, é uma coisa inimaginável, né, Marcos? Você ter um drama humano como esse, como a humanidade não passa por um cenário como parecido com esse há mais de 100 anos. E, no entanto, justo no momento em que o governo federal vira as costas para a população, o Ministério da Saúde toda hora muda ministro, enfim, há uma completa falta de compromisso com a ciência, né? Então, é muito triste tudo isso. Infelizmente, em alguns locais do Brasil, alguns estados e alguns municípios, por exemplo, particularmente a cidade onde moro, Niterói, você tem um prefeito que coordena, trabalha, dá retaguarda ao mundo científico, se articula
com o mundo acadêmico, com as universidades, com a Universidade Federal, com a Fiocruz, com a UFRJ, reúne semanalmente, ouve cientista, põe o governo como um todo, porque isso não é um problema só da saúde, isso tem a ver com a educação, com a limpeza urbana, com saneamento, com o próprio papel do prefeito de atuar. E Niterói, com o Rodrigo Neves, tem tido essa condução muito eficiente, né? Então, acho que não conheço a realidade neste momento aí de São Gonçalo, sob o ponto de vista sanitário, sei dos graves dilemas sociais e da própria saúde em São Gonçalo, mas acho que o Niterói é um bom exemplo a ser seguido. O deputado Chico, enfim, você tem toda a razão, e eu queria até, enfim, antes de entrar exatamente nessa questão daqui da nossa região de São Gonçalo, perguntar para você, que está lá no Congresso Nacional, como deputado federal, uma pessoa que representa muito bem, por sinal, a nossa região, um deputado federal que tem um olhar para a região leste fluminense, para São Gonçalo, para Niterói. O que você está achando enfim, da participação ou das falhas do governo federal em relação ao enfrentamento à pandemia? Eu queria até aproveitar, antes de devolver a palavra, destacar que, inclusive, o auxílio emergencial que está sendo pago à população mais necessitada, as pessoas que estão desempregadas, esse auxílio de R$600, que tem provocado filas imensas em todo o Brasil, enfim, na nossa cidade de São Gonçalo não é diferente, muitas pessoas tentam acessar o benefício e não conseguem, mas eu queria destacar que esse benefício de R$600, inclusive, foi um benefício que foi aprovado pelo Congresso Nacional, porque originalmente, e às vezes se esquece de se falar disso, que o governo federal, o Poder Executivo, tinha proposto apenas R$200 de benefício. Isso foi aumentado numa discussão, num entendimento entre os deputados e senadores, entre o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado. Enfim, o que você acha que está faltando para o governo federal, do ponto de vista dessa questão humanitária, para atingir a população mais necessitada do nosso país, para proteger essa população mais necessitada do Brasil, especialmente da nossa região? Então, Marlos, o Congresso, desde o início dessa crise, ele tem tido um comportamento, independente do partido A, B ou C, de ajudar e facilitar as medidas para o governo federal ter facilidade, do seu ponto de vista orçamentário, por exemplo. Votamos o orçamento de guerra, que permite desvincular o orçamento, tendo um orçamento específico para enfrentar a pandemia, e uma série de outras medidas como essa, muito importante, porque a crise ela tem várias dimensões. Tem a dimensão da saúde, a dimensão econômica, a dimensão social. E a questão econômica, num país dessa desigualdade social como o nosso, um país de dimensões continentais, com uma pobreza extrema, o auxílio emergencial de R$600 foi muito difícil conseguirmos fazer com que o governo se convencesse da necessidade dessa ajuda. Inicialmente, o governo propôs R$200. Nós discordamos, discutimos com o governo, mostrando à área econômica que não tinha condição das pessoas mais humildes do Brasil, vivendo numa situação dramática como essa, o governo só oferecer R$200. Foi aprovado, felizmente, os R$600. Mas demonstração muito, muito clara da insensibilidade desse governo, que é um governo que cada vez mais se revela irresponsável, genocida, que dá as costas para o sofrimento do povo. No domingo, em plena explosão de mortes, o presidente estava passeando de jet ski. Não é à toa que já despenca a sua popularidade. Aliás, hoje saiu uma pesquisa no Instituto XP, que é um instituto ligado até ao setor empresarial de banco do Brasil, mostrando que a desaprovação ao governo Bolsonaro é muito grande. E a Câmara
Congresso brasileiro, que sempre tem uma avaliação dos políticos não muito positiva no meio da população, passa a ter uma aprovação gradativamente maior, mostrando que a população tem acompanhado os trabalhos dos parlamentares, de uma maneira geral, em benefício da população, apesar do Bolsonaro trabalhar sempre para atrapalhar esses benefícios junto com o Ministério da Economia. Quer dizer, é um governo diferente de todos os países europeus, enfim, em todos os lugares do mundo, até no coração do capitalismo, que é os Estados Unidos, se teve a dimensão de que o governo tinha que gastar. Foi assim na gripe espanhola, é assim nas guerras que ocorreram no mundo todo. Então, é um papel do Estado, nesses momentos, investir e dar retaguarda à população. Infelizmente, não é isso que a gente está vendo. Aliás, até hoje, os repasses estão custando muito a acontecer, quer dizer, com filas na Caixa Econômica. O exemplo de Niterói é um exemplo muito objetivo. O prefeito socorreu a população com recurso próprio do município de uma maneira muito competente, sob o ponto de vista administrativo, que não teve fila na cidade. Cada cidadão teve o seu cartão e pôde obter o recurso sem ir para a fila. Então, é uma maneira muito objetiva e concreta que a gente tem de ajudar nesse momento dramático da população através desse recurso dos R$600. É um dos exemplos que a gente tem da falta de sensibilidade, descompromisso com a vida humana que a população tem. E o papel dos prefeitos, de uma maneira geral no Brasil, e o problema, objetivamente, quem administra é na cidade, é na prefeitura, é ali que as pessoas vivem, moram, não é em Brasília. Um governo que dizia que o problema são das cidades, que o Estado e os municípios têm que resolver, quando, na verdade, a gente sabe que o papel do poder central é fundamental para socorrer estados e municípios, né? Então, esse exemplo dos R$600, acho que aí em São Gonçalo, por exemplo, seguramente milhares de pessoas certamente devem ter tido muita fila na Caixa Econômica aí em São Gonçalo, fruto dessa maneira insensível, incapaz, burocratizada, como o Ciro Gomes bem diz, sem a menor agilidade administrativa de permitir que a população tenha acesso a esses poucos R$600 para sobreviver objetivamente. É verdade, Chico, é verdade. Falta esse sentimento humanitário, principalmente nas iniciativas do governo federal. Esse entendimento do Congresso Nacional no sentido de aumentar, de elevar o valor do benefício, independente, no entendimento de deputados e senadores de diversos partidos, mostra que uma crise sanitária, e você que é médico, que é uma pessoa que milita na saúde pública há muito tempo, sabe que doença não tem ideologia, a doença não é de esquerda, não é de direita, não é de centro, né? Ainda mais um problema como esse, de uma pandemia que a humanidade, pelo menos há tempos recentes, nunca tinha visto. Então era um momento de unidade de esforços, de junção de esforços, para a proteção de toda a população, especialmente da população que mais necessita. E a gente estava aqui antes da live começar, você estava comentando que hoje já a estatística de pessoas que foram a óbito pelo Covid-19 já chega a quase 20 mil pessoas no Brasil, e eu hoje não tive nem tempo de ver o noticiário e ver as estatísticas no dia de hoje, o que a gente lamenta muito, tantas vidas que estão sendo ceifadas por esse vírus e que hoje ainda há pouca informação por parte dos cientistas e da medicina de qual a melhor maneira de se combater esse vírus. Enfim, o isolamento social é quase que uma unanimidade no mundo, né, de como maneira de você
se prevenir em relação ao vírus e diminuir a curva de crescimento da pandemia. E aí eu queria te fazer um questionamento, Chico, aproveitando que você é médico, e há uma polêmica que me parece uma polêmica quase que ideológica por parte do governo federal, de tentar impor aos médicos, aos profissionais de saúde, a administração de um remédio chamado cloroquina, que na cabeça de alguns do governo federal, especialmente do presidente, seria a solução para o Covid-19, mas só que as autoridades de saúde dizem que não tem nem estudo ainda adequado para saber sobre a eficácia desse medicamento, e muito pelo contrário, uma parte dos estudos dizem que é um medicamento que pode causar sérios riscos colaterais. Enfim, qual a sua opinião sobre essa questão, sobre essa polêmica, essa insistência do governo federal na administração desse medicamento? O Bolsonaro ele é um irresponsável, porque ele, para desviar a atenção e a responsabilidade dele na condução do problema da pandemia no Brasil, ele, todo dia, toda hora, ele cria um factoide, ele cria o problema da cloroquina, que todas as pessoas qualificadas da ciência sabem que não tem nenhuma comprovação científica, inclusive de uma maneira irresponsável, fazendo com que pessoas comprem o medicamento em farmácia e que possam ter graves problemas, como arritmia cardíaca, e morrer pelo uso do medicamento inadequado. Não tem comprovação, não tem base científica, é uma maneira dele iludir a população. Então, é uma iniciativa até criminosa dele confundir a população com essas irresponsabilidades. Acho que isso é uma tática dele, a questão da cloroquina e tantas outras. E pior, agora foi assinado uma portaria sem ter o aval do médico, e agora o Ministério é conduzido por militares. Quer dizer, o Ministério da Saúde, desde a época do Itamar Franco, sempre teve uma condução de pessoas ligadas à saúde, sanitaristas, enfim. Não obrigatoriamente sendo médico. O Serra não era médico. O Zé Serra não é médico e foi um bom ministro da Saúde no governo Fernando Henrique. Então, é uma irresponsabilidade o que está sendo feito no Ministério da Saúde. Ontem foram nomeados hoje mais 9 militares no Ministério da Saúde. São pessoas que não têm tradição, que não têm conhecimento, justo num momento dramático como esse que a gente está vivendo. Eu fui secretário de Saúde em 2 momentos em Niterói. Sim, é verdade. E tenho relações no Ministério da Saúde com funcionários de carreira, e estão todos assim, abismados, estupefatos com o que está ocorrendo. E isso vai ter consequências objetivas na saúde da população. Quer dizer, morrendo mais gente, era o Mandetta, começou a ter um compromisso com a saúde pública e foi deputado comigo, deputado do Democratas. Sim. Não tenho divergências ideológicas com ele, mas vinha fazendo um bom trabalho, porque estava respeitando a ciência. Ele coloca outro ministro, que fica 20 dias, e agora coloca militares, de uma maneira geral, no Ministério da Saúde, justo num momento como esse. Aliás, está virando manchete no mundo todo o papel de Bolsonaro na condução da epidemia. Né? Então, é muito importante que a gente denuncie essa situação dramática, porque isso está tendo reflexo na vida daquela pessoa mais humilde, que às vezes começa a confundir a cabeça. E hoje, com os fake news, Marlos, que caçam pelo mundo todo, e aqui no Brasil, mais intensamente, com o bolsonarismo, com o escritório do ódio, que funciona dentro do Palácio do Planalto, fazem com que a população mais humilde ela hoje se orienta muito através do WhatsApp. E os WhatsApps estão cumprindo um papel muito tenebroso, ruim, porque desinforma a população com essas falsas notícias e conseguem fazer com que confunde a cabeça da população, fazendo com que a população acredite nesses verdadeiros absurdos, como dizer que o problema econômico só se enfrenta
se liberar a população para ir para a rua, ir para as praças, quando a gente sabe que no mundo todo os países que seguiram protocolos científicos no enfrentamento da pandemia tiveram êxito. São Gonçalo é um município que tem uma população mais pobre muito grande, é o segundo município do estado do Rio, com 1 milhão e poucas pessoas morando na cidade. É um município de um povo generoso. Aliás, aí Brizola teve grandes votações, Darcy Ribeiro, grandes votações, o Ciro teve boa votação, Ciro Gomes, boa votação. É um município que teve bons prefeitos do PDT, é um município que tem a história do Getúlio, que criou uma série de normas e compromissos com o setor público no Brasil, Petrobras e tantos outros, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica. O João Goulart, que foi um presidente que olhou os mais necessitados. São Gonçalo é um município que sempre teve essa compromisso com essas lideranças populares. Por isso, Brizola teve grande voto. Aliás, São Gonçalo teve bons gestores do PDT por um período aí na cidade. Então, é muito triste esse cenário que a gente está vivendo. Felizmente, temos Niterói ao lado, que é um prefeito do PDT, o Rodrigo Neves, que tem feito um grande trabalho e acho que deve ser um exemplo, não só para São Gonçalo, mas para o conjunto dos municípios do Estado e do Brasil. Alô? Oi? Oi, Marcos. Oi? Concluí aí meu raciocínio. Chico travou? Não, está me ouvindo? Não estou conseguindo. Oi, agora sim. Te escuto. Então é isso. Eu acho que você tem uma história na cidade, tem uma relação com o povo mais carente da cidade muito forte, muito intensa. Foi candidato já a prefeito, uma grande votação, foi um vereador que foi reconhecido no estado todo, com um belo mandato. Enfim, você tem uma história na cidade. E é um pré-candidato que a todos nós nos orgulha muito ter o Marlos como um pré-candidato pelo PDT no município de São Gonçalo. Meu irmão, meu amigo Marlos Costa. Obrigado, Chico. Eu agradeço muito sempre o seu apoio. Você teve a oportunidade de sempre me ajudar muito nos meus mandatos como vereador aqui na cidade, sempre acompanhou muito a nossa cidade. Eu me lembro de uma situação em que você, como deputado federal, eu já como vereador, nós atuamos no sentido de regularizar a situação dos agentes comunitários de saúde aqui de São Gonçalo. Você se lembra dessa situação? Enfim, garantindo aqui os agentes de saúde que tinham feito processo seletivo pudessem ter sua regularização funcional, os direitos trabalhistas garantidos. Isso foi uma iniciativa sua, naquela época, como deputado federal, e eu no mandato de vereador. Emendas parlamentares, na época que a prefeita Aparecida, do PDT, governava a cidade, e que você tinha essa proximidade com a prefeitura, e de ter essa iniciativa de ser um interlocutor junto ao Ministério da Saúde para o auxílio de São Gonçalo, e houve uma expansão da rede de saúde básica de São Gonçalo também, graças a algumas iniciativas de emendas parlamentares que você pôde trazer para o município. E esse modelo de Niterói, modelo de saúde de Niterói, Chico, que você teve uma participação por ter sido secretário também municipal de saúde de Niterói, é um modelo que eu quero muito ter a possibilidade de poder dialogar melhor com você, com os companheiros de Niterói, para que esse modelo seja um modelo que nós possamos replicar também em São Gonçalo, dentro da nossa realidade. A gente sabe da realidade distinta das duas cidades,
tanto do ponto de vista populacional. O Niterói tem uma população menor do que a nossa. População grande, mais de 500 mil habitantes, mas é uma população que é metade da população de São Gonçalo. E um orçamento de Niterói que é um orçamento muito maior do que o nosso. Mas eu não tenho dúvida que, do ponto de vista do SUS, São Gonçalo poderia ter avançado mais ao longo desse tempo. Você lembrou, no início da nossa live, uma situação da pandemia da gripe espanhola de 100 anos atrás, e eu estava aqui me lembrando da história daqui de São Gonçalo. Você conhece bem a cidade, conhece o Hospital Dr. Luiz Palmier, que fica ali na Praça Zé Garoto, fica ali no alto, né? Esse hospital, Chico, ele foi construído graças a uma campanha que começou há 100 anos, exatamente 100 anos, no ano de 1920. Foi uma campanha que foi iniciada pelo Dr. Luiz Palmier, que o Dr. Luiz Palmier chegou em São Gonçalo, curiosamente, em 1918, ele como iniciando a medicina para tratar os doentes da gripe espanhola. Veja que coincidência. Há 100 anos ele chegou em São Gonçalo, no meio da pandemia de gripe espanhola. São Gonçalo não tinha um hospital, então ele tratava as pessoas com a gripe espanhola na sua casa, enfim, em locais improvisados. Quando passa aquela pandemia, ele se instala em São Gonçalo, acaba gostando da cidade e fica residindo em São Gonçalo, inicia uma campanha junto aos políticos, aos comerciantes, aos moradores de São Gonçalo para a construção do primeiro hospital da cidade, que foi exatamente o Hospital Luiz Palmier. 100 anos se passaram e São Gonçalo hoje só tem um hospital municipal. Esse único hospital que foi criado há 100 anos ainda continua sendo a referência de saúde do município de São Gonçalo. E aí eu percebo que há muito ainda a se fazer do ponto de vista da saúde pública em São Gonçalo, no sentido de se levar o atendimento a toda a população para esse município de mais de 1.200.000 habitantes e que tem deficiências tanto na atenção básica quanto também lá nessa questão do atendimento de urgência e emergência que o hospital, junto com o pronto-socorro, tem que estar fornecendo. Então, Marcos... A gente está com muita dificuldade hoje em relação à conexão. Oi, Chico, pode falar. Então, acho que um município como São Gonçalo... Você conseguiu me escutar? O fundamental é que ele tivesse uma cobertura do programa Saúde da Família que desse atenção primária à população. O hospital é muito importante ter no município um hospital próprio, municipal ou estadual, para os problemas mais complexos de saúde. Mas o fundamental é que a cidade tenha, que está provado no mundo, que 80% dos problemas de saúde estão resolvidos na atenção básica. Na unidade básica de saúde, é o Saúde da Família, que resolve a maioria dos problemas de saúde da população. Você citou o exemplo dos agentes comunitários. O agente comunitário tem um papel importante dentro do programa Saúde da Família, porque quem visita as casas, que faz o contato com a população, orientando aqui e ali, junto com o auxiliar de enfermagem, com o enfermeiro e com o médico no programa Saúde da Família. Os últimos números que eu vi da cobertura do programa Saúde da Família em São Gonçalo eram muito baixos. E isso, numa cidade com a pobreza que tem, com os bolsões de pobreza como São Gonçalo, é muito ruim. O bom é que a cidade tivesse uma cobertura do programa de saúde da família bem maior. Niterói é uma cidade pioneira nessa política, teve um papel até de vanguarda no início da década de 80, lançando o programa Médico de Família, na gestão do Jorge Roberto Silveira, prefeito pelo PDT. E foi um programa que virou exemplo até para o SUS na questão do hoje conhecido programa Saúde da Família, o programa Médico de Família
de Niterói. Então, São Gonçalo, infelizmente, não tem uma cobertura do Programa Saúde da Família como deveria ter para resolver esses 80% dos problemas sanitários que a gente tem. Com relação, até na questão da pandemia do coronavírus, quando você tem uma cidade estruturada num programa de atenção primária de saúde da família bem organizado, você já reduz muito a necessidade de hospitalização. Aliás, o prefeito Rodrigo Neves, junto com o prefeito de Maricá, cederam recursos ao Estado para a implantação de um hospital específico para atenção aos problemas do Covid-19 aí em São Gonçalo. Mas se eles tiverem uma bedrock com eles podem se proteger. Fique errado, fique errado. Oi, Chico. Oi, Marlos, estou aqui. Estou te falando. Essa questão a conexão de internet está muito instável. Assim, a minha conexão aqui não está nada boa hoje. Enfim, as pessoas estão dizendo que o horário nobre da internet virou esse horário, né? De 6, 7 horas da noite. É isso mesmo. Está todo mundo conectado, todo mundo tentando falar com as outras pessoas. Isso tá refletindo muito na nossa capacidade de conexão. Eu peço aí desculpas a quem está nos assistindo por essa dificuldade, mas, enfim, é também uma conjuntura hoje do isolamento social, da pandemia. Mas essa questão que você mencionou do Programa de Saúde da Família e o fato de que Niterói foi pioneiro na organização dessa estrutura da atenção básica na saúde, hoje a cobertura de Niterói do programa é a cobertura de todo o território ou de grande parte do território? Niterói é uma cidade que tem uma classe média muito grande, né? Uma cidade com poder aquisitivo alto. Hoje, o público-alvo, o público mais pobre da cidade, praticamente a cobertura é quase total do Programa Médico de Família, o Programa de Saúde da Família, né? Que é o fundamental nas áreas mais carentes. Praticamente toda a cidade tem a cobertura do Programa Saúde da Família. Uma cidade com perfil como São Gonçalo necessitava, mais do que nunca, ter uma cobertura muito intensa. A gente tem aumentado, eu fui secretário 2 vezes em 2 prefeituras, com o prefeito Godofredo e depois com o prefeito Rodrigo, e nos 2 momentos a gente pôde expandir muito o programa Saúde da Família na cidade. Cobertura hoje muito grande em Niterói. Aliás, implantamos na minha gestão SAMU, inclusive com uma lógica intermunicipal. Foi o primeiro programa de SAMU que teve uma lógica intermunicipal com São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, Silva Jardim. Foi na minha primeira gestão como secretário de Saúde, implantando o SAMU na região, que cumpre um papel também relevante na atenção à saúde da população. Eu acho que a gente tem que entender que a saúde, nesse problema da pandemia, ela é muito importante, mas os outros fatores que dizem respeito à política, na economia, que é o que eu cito em relação ao governo federal, da ausência de cobertura, a questão da limpeza urbana, a questão do saneamento, todas essas questões, e isso, por exemplo, a minha cidade tem feito esse dever de casa com muita rigidez. Por isso, os indicadores lá têm sido bastante menores que outros municípios do Grande Rio. Acho que a política, as pessoas cada vez mais estão tendo a compreensão que a política é que comanda todas essas áreas, a saúde, a educação, o emprego, a renda, a vida das pessoas. E é assim no mundo todo, através da democracia. Aliás, a gente está vivendo um momento
de muita ameaça ao processo democrático brasileiro, com um presidente que foi eleito com milhões e milhões de votos, com votos da população até mais sofrida, que ingenuamente acreditou nas promessas do Bolsonaro, que era antipolítico, que era anti-establishment, que ele não era da política. Quando é deputado, estou no meu 4º mandato de deputado federal, o Bolsonaro está lá na Câmara há 28 anos, é deputado federal velho de guerra. Os filhos todos na política, a ex-mulher na política, e se diziam não político. Na verdade, foi expulso do Exército, é uma vergonha até as Forças Armadas terem um membro com o currículo do Bolsonaro, mas virou presidente da República. Infelizmente, a gente tem hoje um verdadeiro alucinado e irresponsável à frente, comandando a nação por mais 2 anos e meio. Por isso, o PDT ontem até fez um ato, que foi um dos partidos que entrou com o pedido de impeachment do Bolsonaro, o PDT, fez um ato ontem junto com o PSB, o PV, a Rede, a Cidadania, Janelas Abertas pela Democracia, e pedindo o impeachment de Bolsonaro. Eu sei que ainda não se está maduro esse cenário, até porque a população está muito preocupada com a sua sobrevivência. Mas o Bolsonaro hoje tem que ser empichado, porque ele é uma ameaça à saúde pública, à saúde das pessoas. Ele está, objetivamente, com uma gestão criminosa. E aí, a imprensa mundial já diz isso. É uma revista inglesa muito séria, qualificada, o The Lancet, que essa semana, que nunca faz abordagem política, é uma revista eminentemente científica, que acaba citando o Bolsonaro como os malefícios que ele está causando à população brasileira por essa condução sua na política pública de saúde. Então, nós temos que politizar essa discussão para não ficar, Marlos, só focado na questão da cloroquina, disso. Aliás, se há uma coisa que ele faz bem, é essa política da mentira, da fake news, de criar um fato. Todo dia ele cria uma confusão para distrair e não governar o Brasil, não resolver o problema da juventude brasileira. Agora é com o Enem, irresponsavelmente precisamos lá na Câmara forçar a barra para que o governo não prorrogasse o prazo do Enem, porque isso tinha a ver com os estudantes mais pobres. Hoje, não dá para comparar uma disputa de um estudante de classe média com um estudante de área popular, que não tem um computador em casa, que não tem formas objetivas de participar do Enem. E o Bolsonaro, que foi eleito com esse voto popular, estava a favor de fazer imediatamente o Enem. Então, é muito importante a gente ter essa dimensão global da política, como bem diz o Ciro Gomes, para que a gente possa não ficar restrito só ao problema do Covid, que é o problema que todos nós estamos preocupados, mas ele envolve outros cenários econômicos, existenciais, comportamentais, e esse criminoso desse presidente da República tem, na verdade, virado as costas para o sofrimento do povo brasileiro. Eu não tenho dúvida disso, Chico. Você tem toda a razão. Como você mesmo já mencionou no nosso início de bate-papo, né, ele fica inventando os factoides, as fake news, para poder desviar o assunto e não cumprir com a sua responsabilidade de governante, seja do ponto de vista da Covid-19 ou em qualquer outra área do governo. Enfim, ontem, por exemplo, ele estava recebendo os presidentes de clubes de futebol, enquanto a gente está nessa situação onde centenas, mais de 1 milhar de pessoas morrem por dia, e ele está preocupado nos campeonatos de futebol. Então, a sensação é uma situação onde nós percebemos uma imensa insensibilidade do ponto de vista humanitário por parte do presidente, mas também uma irresponsabilidade administrativa, e acho que essa irresponsabilidade administrativa vai muito em breve fundamentar na questão do impeachment,
do possível e provável afastamento dele no futuro. Mas o pior de tudo não é isso. É que essa atitude irresponsável, ela está matando muita gente. Muitas pessoas estão morrendo porque a gente não tem uma liderança, a gente não tem um líder, e aí as pessoas não sabem para onde ir. Então, uma coisa importante nessa situação da pandemia é assim, o papel dos governos municipais na vida das pessoas. Nós percebemos que diversos governos municipais têm se destacado positivamente. O maior exemplo do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, é o que está sendo feito em Niterói, o comportamento, o papel do prefeito Rodrigo Neves, no sentido de ser o líder de sua cidade no enfrentamento a essa situação tão difícil que é a pandemia do Covid-19, os gestos, inclusive, de solidariedade por parte de Niterói na atenção com São Gonçalo, isso está acontecendo diretamente no sentido de auxiliar São Gonçalo, e acho também que algumas medidas do ponto de vista sanitário que foram adotadas por Niterói acabaram beneficiando São Gonçalo, a população de São Gonçalo, do ponto de vista que milhares de gonçalenses circulam normalmente em Niterói, vão para lá para trabalhar ou para poder, enfim, fazer algum tipo de atividade, ou mesmo se deslocar para o Rio de Janeiro. E isso também ajudou nessa questão da pandemia, né, em diminuir os casos de São Gonçalo, porque se a gente comparar São Gonçalo com Duque de Caxias e Nova Iguaçu, que são cidades, do ponto de vista populacional, semelhantes, São Gonçalo hoje tem menos casos hoje oficiais do que Caxias e Nova Iguaçu, e eu não tenho dúvida de que iniciativas, medidas que foram tomadas em Niterói beneficiaram diretamente São Gonçalo. Agora, eu também percebo que, apesar da minha cidade não ter os recursos orçamentários que Niterói dispõe, essa figura do líder, da pessoa que está na linha de frente do enfrentamento do problema, isso faz toda a diferença. É o que Niterói está mostrando para todos nós que, enfim, que militamos na política, na gestão pública, mas também para quem é cidadão, e de perceber, olha, o poder público ele é importante na vida das pessoas, porque se a gente não tiver um poder público preparado e uma liderança que esteja à frente no poder executivo também preparada e que tenha equipe, as coisas podem, enfim, numa situação como essa, podem ir muito pior. E isso, felizmente, o bom exemplo de Niterói nos mostra que se tivermos bons gestores e uma equipe técnica capacitada, a cidade vai muito melhor. E, infelizmente, nós não temos isso aqui em São Gonçalo nesse momento, infelizmente, para a nossa população perceber que o poder público é um poder público que vai ao encontro de suas necessidades. Então, eu quero muito aproveitar essa oportunidade e parabenizar a Niterói, a Prefeitura de Niterói, a sua equipe, Chico, porque você é uma pessoa que não está mais, já esteve no governo, mas hoje é deputado federal, você já é deputado há muito tempo, mas, enfim, teve essa possibilidade de participar da gestão e tem essa proximidade com o prefeito Rodrigo Neves, de perceber que tem jeito no poder público, dá para fazer diferente, dá para fazer de maneira séria, de maneira correta, atender a população, basta ter capacidade e vontade de trabalhar. É isso, Marlos, é montar boa equipe, saber escolher a sua equipe, o seu secretariado, pessoas que têm compromisso com o poder público, e também ter determinação, capacidade de trabalho, como você tem na tua história e na tua biografia. Sei da tua... um momento dramático como esse que a gente está vivendo, você que é um cidadão de muita fé, católico e com muita responsabilidade, sabe que as famílias estão sofrendo. O povo brasileiro está sofrendo muito. É um povo de fé, comprometido com
com boas causas. E o povo de São Gonçalo é um exemplo disso. Como eu falei, é um povo que já teve, por exemplo, a questão das votações do Brizola, aí em São Gonçalo. Se não me engano, teve uma eleição que o Brizola o município do Brizola teve a maior votação, fruto dos CIEPs que o Brizola implantou no estado todo, mas fundamentalmente em São Gonçalo, que a população viu o trabalho na educação, viu seu filho na escola integral, enfim, viu o trabalho objetivo naquela fase de um governador que tinha compromisso com os mais necessitados. Por isso o governo do Brizola foi tão admirado, reconhecido, porque tinha um olhar para as coisas que o povo gosta, por exemplo, o carnaval, fazendo os locais próprios para que a população se divirta, mas, ao mesmo tempo, olhando essa questão educacional. Então, é muito importante a gente fazer um retrato histórico desses últimos anos da história, seja do estado do Rio, seja da cidade de São Gonçalo, seja do Brasil, para que a gente tenha, nesse momento que está todo mundo em casa, lendo, fazendo reflexão, estudando, não ficar olhando só os WhatsApps. Pedir à população de São Gonçalo, veja a biografia, a história do Marlos, veja a história do Brasil, do estado do Rio, do governo Brizola, o que fez, do governo João Goulart, que olhou muito a população mais humilde, mais pobre, que é um país que, num drama desse, precisa de ter essa compreensão, que esse problema poderia estar sendo lidado. Não a gente dizer que o problema do coronavírus não diz respeito ao Bolsonaro, não é o responsável. Ele não é o responsável do surgimento do vírus, mas ele está sendo o responsável, aqui no Brasil, pelo número de mortes absurdo. O Brasil hoje já é o campeão de mortandade em função do coronavírus, pela incompetência, falta de governo, despreparo, um governo que não tem compromisso com a população mais pobre, como é esse exemplo da resistência dele em liberar os recursos, como os países até de classe média, capitalistas avançados, fizeram com agilidade. E ele aqui resiste, maltratando, dando as costas o povo trabalhador brasileiro. Então, Marlos, a gente já está aí há quase uma hora nessa live. Eu queria te agradecer esse bate-papo aqui, dizer que é dessa forma que a gente enriquece a discussão e esclarece a população de São Gonçalo, como eu falei, para não ficar refém só dos WhatsApps. É muito importante esse debate para as pessoas fazerem as suas reflexões. Não acreditar nas fake news. Muito bem, Chico. Você, como médico, como profissional da área de saúde, uma pessoa que acredita na ciência, e aí, às vezes, a gente vê essa discussão de que parece até que quem acredita na ciência é contra a fé. Muito pelo contrário, você falou aí, enfim, da minha fé, você também é uma pessoa de fé, uma pessoa que é cristão, participa da Igreja Católica também, e, enfim, isso não é uma questão, isso não é um debate de religião e ciência. Na verdade, a religião ela tem que estar ao lado, junto com a ciência, né? E porque o debate falso, as notícias falsas, as notícias mentirosas, as notícias que trazem desinformação, acabam produzindo um resultado que pode vir até a ser a própria morte das pessoas. Então, nós temos que acreditar na ciência, acreditar nas pessoas sérias, ter fé que a gente vai superar esse momento, né? Porque a gente acorda todo dia, né? Porque Deus permite, para que a gente possa ter a possibilidade de avançar e de superar, né? Então, isso, Deus nos dá essa força. Mas é um momento tem que ter muita seriedade, de acreditar na ciência, e felizmente as pesquisas estão avançando, enfim, talvez no ano que vem a gente tenha uma vacina, já quem sabe, para toda a humanidade, mas nesse momento a situação do isolamento social
é a melhor solução para que o vírus não se alastre demais e não vitime mais tantas pessoas e que possamos ter mais exemplos do poder público como nós temos em Niterói, né? de um prefeito que coordena a sua equipe e consegue fazer com que a sua cidade tenha orgulho, a sua cidade ela possa ter respeitabilidade e possa ter tranquilidade também nas medidas que estão sendo tomadas pelo governo. Então, Chico, quero te agradecer por essa possibilidade de a gente estar aqui conversando nessa noite de hoje. Desejar para você muita força aí nessa tarefa na Câmara dos Deputados, como deputado federal, que defende o Rio de Janeiro, mas especialmente a nossa região leste fluminense, especialmente São Gonçalo, Niterói, que você possa continuar nesse trabalho de seriedade, na defesa da coisa pública, e que eu possa cada vez mais estar aí aprendendo contigo, né, pela tua experiência política, pela tua experiência como médico, para que nós do PDT aqui de São Gonçalo possamos, nesse ano de 2020, levar uma proposta diferente para a população, uma proposta que vai unir a técnica, unir o serviço público sério, mas também com a atenção devida que todas as pessoas precisam ter no nosso município, porque a população espera isso. É um governo que trate bem as pessoas e que cuide adequadamente da coisa pública. Muito obrigado, Chico, por essa oportunidade nessa noite de hoje. Obrigado, Marlos. Você que é uma pessoa qualificada, preparada, com uma história de vida que todos conhecem, não só em São Gonçalo, mas fora da cidade, jovem. Eu tenho certeza que você terá um futuro político, terá um futuro exitoso, vitorioso, pela sua biografia, pelo seu compromisso com a cidade de São Gonçalo. Muito obrigado a você também por esse bate-papo aqui, que as pessoas participaram, ouviram e nos ajudam sempre a fazer as reflexões necessárias para enfrentar esse momento dramático da população brasileira. Muito obrigado. Obrigado a você, Chico. Quero me despedir também de todos que acompanharam aí na nossa página do Facebook. Depois eu vou dar uma olhada lá nos comentários, responder todo mundo, para que esse diálogo ele possa permanecer. Vai estar também essa live na página, então mais pessoas vão poder assistir e vamos continuar esse debate. Muito obrigado, Chico. Obrigado, pessoal. Obrigado. Boa noite a todos. Um abraço. Valeu. Valeu. Valeu.